A ideia de buscar o pensamento na origem começou lá com o livro do Freud. Vamos buscar o que o Freud dizia nas cartas, para tentar tirar ali alguma coisa que fundamentasse a ideia da gente sobre o narcisismo, né? Deixa eu pegar aqui, parei aqui. O mouse acabou aqui. Pronto. O que o Freud, milagre esse que aconteceu lá com o Freud, né? Tem gente que perdeu o link aqui, um minutinho só. Não sei por que o link some, né? A gente tinha, então, usado a ideia, o pensamento no estado que ele nasce, né? Na origem dele, o pensamento tem uma origem, né? Não pode surgir sem ter origem. O pensamento no estado nascente, que a gente tinha pensado antes, era a origem dele lá no Freud. Voltar ao autor original, né? Boa noite, loucos por literatura. Hoje é o 38º encontro, são 38 semanas que estão pelejando aqui, daqui a pouco completa 38 encontros, né? Nem sempre teve, senão teria 50 semanas, porque já passou de um ano. Tem um mistério no Freud, que a gente não sabe se o narcisismo no Freud, até que ponto que o Freud... Questão do narcisismo, né? Porque na juventude aqui, Pedro, você está começando, a gente lê o livro de cartas do jovem Freud, tem os YouTube todos comentando o jovem Freud com 16 anos de idade, até os 20, tá? Que é a época de formação da... Nossa, né? Minha também, passei por isso. Nessas cartas de juventude, ele tinha um coleguinha, Eduardo Silverstein, e outro era o Emil Fluis, que o Freud tinha uma curiosidade desde jovem de auscultar a mente, né? Ele queria saber o que o outro pensava. Eu, como Adelmo, engenheiro, nunca tive interesse em saber o que ninguém pensava. Tinha até nojo disso, raiva, sei lá, ficar investigando o que o outro pensa, né? Mas era um dom natural do Freud, tá? Uma habilidade pessoal dele, assim. Ele queria muito saber, então ele exigia que o amigo escrevesse para ele, ficava brigando. Você não mandou carta. Eu te mandei carta e você não me respondeu. No começo das cartas com Jung também, a gente já leu isso, né? Jung, tem 15 dias que você não me manda nenhuma carta. O Freud sabia que o mundo rola fora da cena, né? Dentro da cabeça, o que você pensa no íntimo, né? Então, aqui lá com 16 anos, tem várias cartas, mas essa é a melhor delas, tá? Essa é a melhor, que denuncia mais. Que ele fala aqui, ó, te direi, Eduardo Silverstein, né? Com 16 anos de idade, pode escrever isso, ó. Em 1872, te direi a verdade sem dissimulação, mas somente a você, e espero que nenhum olhar alheio venha ver a minha carta. Eles podem esquecer em cima da mesa, né? Aí alguém olha, ó, cuidado dessa carta aí, hein? Ou na gaveta, né? Ele sai e não vai levar no bolso, tá? Então a mãe vai lá e olha, né? O que esse garoto tá, né? Mesmo assim, se ocorrer e você não estiver em condições de impedir que alguém olhe, né? Não me escreva nada, ó, não me fala. Ô, Freud, mamãe viu sua carta. Não fala isso, rapaz. Por quê? Porque se você falar, vai terminar a verdade. E você só receberia unicamente frases polidas, das quais não poderia tirar nada. Daí para frente como é que tá, Eduardo? Tudo bem? Certinho?
Beleza, tchau, hein? Aquela conversa vazia que não diz nada, né? Os segredinhos, então, somente se você proteger, não deixar ninguém saber. Aqui tem quase que uma psicanálise, então, no início dela. Nesse texto estaria o princípio do gaslight, né? Que constitui descobrir onde se esconde a verdade. Também o princípio do que hoje se tornou um autismo generalizado, por comodismo das partes envolvidas. Então, esse pensamento de estado nascente, que a gente pensou lá na origem, para escrever o livro do Freud e depois do Machado, né? Está levando a gente nesse caminho aqui do autismo. Ó. Pensar o autismo hoje que está se tornando uma ideia generalizada, né? Então, a origem do pensamento no bebê. O bebê tem que começar a pensar algum instante, né? Ele não nasce pensando nada, né? Tem um livro do Lacan, no livro 12, seminário do número 12, que eu fui lá, já estudamos esse seminário aqui na escola de psicanálise, mas na época que eu não entendia nada, né? Eu ficava lendo sem entender nada. Mas agora, revendo, fui lá ver assim, ele fala do grito, né? O grito primal. Quando o bebê grita, na sinal de vida que saiu, né, do útero da mamãe, lá no parto, ele convoca todo mundo para correr, para socorrer a vida dele, né? O Lacan parte do grito, tá? E é o grito do Munch, né? Tem várias pessoas que eu mandei o link aqui, tem vezes que não acho essa porcaria desse link. Vamos ver aqui, hein? Bom, para frente. Então, o grito primal, né, do Munch, aquele quadro, com a mão no ouvido assim, né? O grito é ensurdecedor. Então, tem, tá vendo o início de ser humano ali? Que o cabritinho, assim, né? O cachorrinho não precisa gritar nada, né? O grito, então, ele vai instaurar um ambiente de socorro ao bebê, que ele, a partir daí, de um certo instante para frente, ele aprende a controlar todo mundo das manhas, né? O bebê manhoso, o bebê de colo, né? Então, aqui estão avançando rápido, não vamos voltar. Nesse texto estaria o princípio do gaslight, que é a pessoa te mente, né? Ele te fala que está ali, aí você vai procurar, mas você disse que estava aqui. Poxa, agora você está querendo dizer que eu estou escondendo de você? Começa a instaurar no outro a incerteza da segurança, né? Mas tá aqui, você não está vendo? Aí a pessoa volta, ó, tá aqui em cima da mesa. Mas eu olhei agora, não estava aí. Você está brincando que você não viu. Aí começa o saldo bancário, né? Onde você foi, por que você está me controlando? Esse inferno que se tornou a relação humana hoje, né? O princípio do gaslight estaria no fato de que, em público, se fala unicamente frases polidas, das quais você não entende nada, você fica igual um idiota. Inclusive, a gente se sente meio assim quando você chega num ambiente que você percebe que estão escondendo. Ah, chegou fulano, agora vamos mudar de assunto. Que é o que chama hipocrisia. Em público é preciso ser hipócrita, né? Ter pouca crítica. Se a esposa arrumou toda a sala, a mesa, se ela faz sala, ah, coisa que hoje a mulher não quer mais fazer, detesto ter que ficar fazendo sala. É o que mais se escuta, fazer sala, né? Então, todo investimento em arrumar, decorar, fazer o ambiente e ficar belo, isso precisa ser elogiado, né? E o homem entra nesse papel como um complemento na decoração do ambiente, atendendo a tudo que a mulher manda, né? Amorzinho, vai na padaria comprar, aí você vai correndo. A estética do ambiente da casa é feminino, né? Aí você não pode, se você for querer competir com a mulher aí, rapaz, ela até vai gostar hoje, depende da situação, né? Casa de homem, geralmente, é uma bagunça total. Ele pouco se importa com a imagem. Pedi o Ricardo para baixar aqui, ó, o Cioran. A casa de um homem aqui, igual a casa aqui do Adelman. Esse é o Emil Cioran, pensador
que tem muito livro, né? O Emile Cioran teve uma metanoia aos 22 anos de idade, quando ele terminou o curso de filosofia, achando que ia ser filósofo e não era. Micael, veja só se pode, hein? Você terminou a filosofia, você pensou que ia ser filósofo. Você sabe o que os filósofos disseram se você tiver estudado muito. Disso aí a ser filósofo tem um passo enorme, né? O Cioran entrou em psicose, teve metanoia e escreveu um livrinho chamado No Cume do Desespero, pensou em suicídio, passou o tempo escrevendo esse livro, depois ele falou que ele gostou disso. A ideia de fim de curso que não rende nada levou ele a se tornar filósofo, tá? Depois ele falava assim, a cada livro que eu escrevo é um suicídio adiado. Ele criou uma filosofia do ego aí, do narcisismo, né, do eu dele, né, para se salvar da perdição, tá? Caiu num desamparo enorme, né? Mas aqui nós estamos entrando para dizer assim, a casa do homem, né? A verdade sente simulação somente no espaço privado aqui. Fotografou a casa dele, onde se pode falar tudo. Pronto, está criado o problema que leva ao narcisismo, que é a proteção da imagem e o direito à privacidade. Você sabe que a sua esposa fala algumas coisas que ela não gosta, ela vai dizer assim, olha, mozinho, você tem a imagem, né? Eu não gostei disso que você disse naquela reunião. O eu, quando nasce na criança, ao redor dos 5 anos de idade, nasce com a castração, essa compreensão de que deve se saber discernir o que pode e o que não pode falar, as maneiras, o comportamento. Penteou o cabelo um pouquinho melhor? Amassa o tênis? Como é que você vai para a escolinha desse jeito? É a disciplina, né? A psicanálise é a separação entre o privado e o público, que uma pessoa pode explorar abusivamente, sabendo que sua imagem não pode ser contestada nem no espaço privado. Aí começa a loucura, né? Nem no espaço privado, você, tá? Que a gente vai ver agora com Freud e Jung. Então, no espaço privado das cartas, né? Um vai contestar o outro, está no final do livro, né? Depois desse livro acabado, Freud vai publicar a Introdução ao Narcisismo. Olha o que o Freud escreve aqui, tá? Por isso que eu comecei aqui hoje dizendo assim, será que o Freud... Adriano, depois você pensa aí, tá? Porque a gente vai ajudando um ao outro no raciocínio aqui, né? O Marcos, a Andréia, o Micaele, que chegou agora, participa muito tempo do grupo. Será que o Freud não sabia? Será que ele não conectou as coisas? Será que ele não percebeu que o narcisismo é somente a separação? Que até no WhatsApp hoje tem isso, né? No Facebook. Separação que você... Ó, isso você conversa em privado. Aqui nós estamos num grupo, né? Lá na introdução, outra coisa, o Freud botou assim, o narcisismo, uma introdução. Nunca passou disso. Ele não botou depois a continuação da introdução, né? Nós é que viemos fazer isso depois de 100 anos. O termo, ele começa assim, o termo narcisismo vem da descrição clínica e foi escolhido por Penneck em 1899 para designar a conduta em que o indivíduo trata o próprio corpo como se este fosse o de um objeto sexual, isto é, olha-o, toca nele e o acaricia com prazer sexual até atingir plena satisfação mediante esses atos. Seria uma masturbação aqui, né? Um alisamento do corpo. Desenvolvido a esse ponto, o narcisismo tem um significado de uma perversão que absorveu toda a vida sexual da pessoa e está sujeito às mesmas expectativas com que abordamos o estudo das perversões em geral. Então ele coloca aqui uma masturbação, né? Como se fosse algo pervertido. Chamou a atenção da pesquisa psicanalítica o fato de características isoladas da conduta narcisista serem encontradas em muitas pessoas sujeitas a outros distúrbios, como os homossexuais, segundo Sadger, e por fim apareceu a conjectura de que uma alocação da libido, que denominamos narcisismo, ó, começa então a alocar a libido, né? Poderia apresentar-se de modo bem mais intenso e reivindicar um lugar no desenvolvimento sexual regular do ser humano, tá? Aí que está começando a entrar aqui na regularidade, né? Saindo da condição de doença, porque não é a masturbação só, né? É muito mais que isso.
A mesma conjectura chegou-se a partir das dificuldades da psicanálise com neuróticos. Aqui ele vai falar uma dificuldade no caminho da psicanálise, tá vendo, Adriano? Você que já estudou, né? O Adriano é o mais aprofundado aqui na psicologia, por isso que eu vou referir mais o nome dele. Imagino que deve ter mais gente também, né? É uma dificuldade da psicanálise com neurótico, pois era como se tal comportamento narcísico fosse um dos limites de sua susceptibilidade à influência. A pessoa nega, né? Não é porque aceita a influência, não, é porque ela nega mesmo. Ela fala assim. Ele age no consultório como no gaslight. Ele chega lá, parece um idiota. Ele não sabe as consequências do que ele fez, né? Tem um sentimento de culpa, tá? Eu fiz isso? Deixa de ser fingido. Começa aí o problema, né? O eu tem que esconder até de si próprio. Nesse sentido, o narcisismo não seria perversão. Aqui ele muda logo. No mesmo parágrafo ele diz que é, agora ele fala que não é, né? Nesse sentido, o narcisismo não seria perversão, né? Boa noite, Credimar. Mas o complemento libidinal do egoísmo. Complementa, então, o egoísmo, né? De autoconserva... do instinto de proteção individual, do qual justificadamente atribuímos uma porção a cada ser vivo. Então, todo ser vivo tem que ter a autoproteção. O Freud começou o parágrafo de um jeito, terminou de outro. Era perversão, não é mais, é uma coisa necessária para você se proteger e vai embora. Esse é o artigo, né? Primeiros 10 minutos aqui é um aquecimento, passou 20 minutos. Agora vamos começar a leitura. Vamos voltar um pouco atrás, porque nós estamos aqui agora diante de dois dos maiores psicólogos da humanidade, né? Mais quantidade de livro que tem, e também escolas que seguem, ou Jung ou Freud, né? Melanie Klein, outras psicologias aí, americana, tem lá o TCC, né? Psicologia do comportamento, mas não é da subjetividade, né? Psicologia do comportamento é assim, arruma direitinho, né? Você tem que se apresentar bem, não investiga o íntimo, né? A intimidade é só a psicanálise e ao Jung também um pouco, né? 29 de novembro, vamos voltar um pouquinho, porque tem uma leitura aqui, quem fez a leitura, cara, doutor Jung. Muito agradecido por sua amável carta que mostra que o senhor baniu várias concepções errôneas quanto à minha conduta e encoraja-me a nutrir a melhor das esperanças quanto à nossa colaboração futura. Aqui o Freud está um pouco tentando terapia de casal, né? Ó, vocês dois têm que se reconciliar, tá? Beleza. Então o casal diz que vai fazer o maior esforço para não brigar. Tá? Boa noite, Padre Cristóvão. Nutrir as melhores esperanças quanto à colaboração futura, tá? Eles estão pertinho do fim, né? Mas estão tentando assim. Vamos ver se a gente chega no entendimento para evitar a briga? Creme, não foi fácil para mim moderar as exigências em relação ao Senhor, tá? Eu vou reduzir as exigências. Uma vez que consegui fazê-lo, o giro na outra direção não foi severo demais. E para mim, o nosso relacionamento conservará sempre um eco da intimidade passada. As lembranças de luta, né? Tá? Quem começou com a gente em 1906 aqui lembra como é que foi cheio de expectativa, né? Aquela coisa emocionante, né? Tá vendo o eco aí? O eco do Narciso? A gente fica agarrado às lembranças, né? Quer queira, quer não, tá? Eco da intimidade passada, as reminiscências, né? Creio que teremos que guardar um suprimento adicional de benevolências um para com o outro, porque é fácil ver que haverá controvérsia entre nós. Ó, Freud percebendo o perigo, né? E um sempre achará irritante quando a outra parte insistir em ter uma opinião contrária, tá? Então, se você tiver opinião contrária, pronto. Agora terei prazer em responder as suas perguntas. O meu desmaio em Munique não foi mais sério do que outro semelhante que tive em Bremen, à tardinha,
o meu estado melhorou e tive um excelente sono noturno. Conforme o meu diagnóstico particular, foi uma enxaqueca, não sem um fator psíquico que, infelizmente, não tive tempo para investigar agora. Esse fator psicológico do Freud é aquela situação que você fica nervoso na hora de uma prova, né? A sua insegurança interna, né? Ele não analisa não, mas a gente compreende um pouco por aí, né? É o medo dele, né? Porque vai desmoronar tudo. O salão de jantar do Parque Hotel parece conter uma fatalidade para mim. Há 6 anos atrás, 1906, foi ali que ele desmaiou devido à briga com o Fliss. 6 anos atrás, tive lá um ataque do mesmo gênero e há 4 anos, antes de viajar para os Estados Unidos, também mesmo lugar, outro desmaio. Ele diz, então, um pouco de neurose que preciso realmente examinar. Só pode ser a neurose do narcisismo, né? Que assim, eu sou macho mesmo para sustentar essa teoria? A suposição de poder, né? Que envolve o temor de estar errado em uma sessão psicológica que poderia ser orgânica, né? Ele como médico, né? Apostou na psicologia, mas não era. O diretor, aí começa agora a parte burocrática da Associação de Psicanálise. E o diretor e os editores ficaram extremamente satisfeitos ao saber que o senhor não está privando o nosso periódico do seu nome. Tá? E começou a surgir uma revista nova para salvar a psicanálise do Jung. Talvez o Jung não quisesse participar. Mas ele disse: estou satisfeito que você vem para cá para ficar com a gente. Ficarão agraciados mesmo por breves contribuições, exemplo da sua prática, etc. Eu ficaria muito contente se os meus artigos técnicos, três dos quais já foram publicados no Central Blatt e que devem ter continuação em cada número, fizerem surgir comentários críticos ou aprovadores de outros analistas está trazendo para cá. O Central Blatt era o órgão lá da briga, né, do Steckel. Cabe aos suíços providenciar para que o Zeitschrift não se pareça com um órgão do Partido Vienense. No segundo número, Ferenczi provavelmente publicará um estudo do seu ensaio sobre libido, que espera-se fará justiça tanto ao autor quanto à obra. Então, o Ferenczi, um amigo do Freud, vai publicar um estudo comentando o Jung, né? Lá na revista do Freud agora. Aos poucos começa a entender esse ensaio, o seu, quero dizer, e creio que agora que o Senhor nos trouxe uma grande revelação, embora não seja a que pretendia. Aqui o Freud, então, deixa escapulir uma frase, mesmo ele querendo conciliar, parece que essa frase seria elogiosa ao Jung, tá? Veja só, Margarete, o Freud vai tentar fazer uma frase que seria um elogio para o Jung. Ao mesmo tempo, pode ser visto como uma crítica, né? Parece que o Senhor resolveu o enigma do misticismo, de todo o misticismo, demonstrando que se fundamenta na utilização simbólica de complexos que sobrevivem à sua função. Como o Avatar é transmitido na cultura, o Jung faz um deslize para o misticismo, como diz lá em cima, né, lá naquela carta do Freud. Porque em público você sempre fica enrolando, você não vai, né, falar direto as coisas. Tem que ser sempre indireto, né? Olá, Lucas, boa noite. Então parece que o senhor resolveu o enigma de todo o misticismo, demonstrando que o misticismo se fundamenta numa forma simbólica, né, de você fazer narrativas, e que esses de complexos, que na verdade eles estão por baixo, sempre sobrevivendo à função. Aqui é uma crítica indireta, porque o Jung quer desviar a psicanálise de uma tal maneira que justifique, como nós vimos anteriormente, né, relações sexuais no mundo privado. A gente leu isso. E a Margaret trouxe um ótimo trabalho recente sobre matéria de doutorado nessa direção, né? O Jung, então, assim, o que está bem em público, está bem em público. Vou evitar falar aquilo que pode ferir os ouvidos, né? Eles abafam muita coisa que o Jung andou fazendo, né? Com sexo com o paciente. Agora, tem outro lado maldoso disso, que é assim, quando a gente vai discutir nos grupos de Jung, Freud,
Eles falam assim, o Freud não pegava ninguém, Jung era pegador, Jung era muito mais homem, mais macho. A linguagem cria esse problema, né? O Freud era, né, não tinha coragem, assim, de resolver o problema da mulher, né? Até isso eles falam para defender o Jung, porque sabem, né, que da prática do Jung na vida privada, né? Então, aqui o Freud, quando botou isso aqui, é ambígua, né? É uma frase ambígua. Porque essa frase inteirinha o Jung vai citar aqui na frente, né? Então, o Freud queria amizade. Fala, Margarete. É, tudo isso também, na biografia do Jung, ele põe que o Freud era neurologista e ele era psiquiatra. E ele, nessa briga aí, foi quando ele falou para Freud, cada um no seu quadrado, tipo, é. Então, na biografia dele, ele até se arrepende de ter falado isso para Freud. E Entendi, quando foi bem nesse período aí que eles estão falando do ocultismo, ele já não soube se defender, ou ele pegou e falou isso para Freud. Olha, quem está na área certa aqui da psiquiatria sou eu. Você é neurologista e cada um no seu quadrado. entendi, É isso, né? Então ele depois na biografia dele, que ele dá muitas páginas, ele até se arrepende, viu? entendi. Mas foi nesse período que ele soltou essa frase. É. O que está em questão, então, nossa leitura nesse retorno ao pensamento estado nascente é assim. O Freud jamais poderia, ele inclusive publicou os artigos, né, recomendações aos médicos que praticam a psicanálise, a dinâmica da transferência, o início do tratamento. E o paciente chega detonado, e quando é de sexo contrário, mulher e homem, né, que chega aquela pessoa toda, igual foi lá Sabina Spiorar e muitas outras, Elsa Palos, muitos casos a gente leu, né? O terapeuta dá um abraço, ele começa a se envolver emocionalmente. O Jung acha que isso seria bom. O Freud bane completamente essa ideia de botar a mão no paciente, né? Emocionar-se com ele, porque as emoções enganam também, né? Emocionado, assim, faz aquela cena histérica toda, ou aquilo outro, a culpa não é dele. Então, enfim, vai. A separação que o Freud queria, então, com Jung, era para manter o mínimo de disciplina interna na psicanálise, né? Para evitar você ir dormir com o paciente. Então, aqui ele fala os complexos que sobrevivem à função, né? Porque ele está tocando uma palavra aqui que incomoda o Jung, né? Jung tinha um problema sério aqui com os complexos, né? Complexo paterno. Essa palavra fere o Jung. Esse complexo sobrevive à função de ser abafado, porque só em público é que você abafa, né? Nos seus artigos oficiais. Rank aceita, agradecido a tarefa a ele designada. Não é um bom orador, mas fala com inteligência. Uma vez que todos gostam do Rank, perdoar-lhe uma certa inabilidade em ser orador, né? Tudo que eu gostaria de saber acerca do Yearbook são os títulos dos artigos dos próximos números e quanto espaço há ainda disponível no número que se segue a esse, já que, por acaso, me pediram essa informação. Quanto a mim, os dois próximos artigos de pontos de concordância para a Imago estão pesando na minha mente. Uma série de compromissos impediu-me de trabalhar neles durante as últimas semanas. Na família, todos estão bem, etc, etc. Seu intransformado Freud. Fui consultar essa palavra aqui. O Freud não é. O Jung não conseguiu transformar o Freud, né? O seu intransformado é o único lugar que aparece essa palavra, né? Porque o Jung tem aquele negócio de bater na madeira, né? O Adriano botou um ótimo vídeo, né? Hoje sobre isso. Tava com o Freud, aí deu um barulho, aí o Jung quis dizer assim, Freud, são sinais do espírito, né?
E vai se repetir. Daí a pouco aquele barulho se repetiu. Tá vendo, Freud? É a manifestação do sobrenatural. Então, o Jung, essa palavrinha aqui é para rebater essa ideia, né? São essas flechadazinhas, né, que vai aparecer agora no narcisismo. Como eles estão competindo, 3 de dezembro. Aí o Jung escreve: esta carta é uma tentativa atrevida de acostumá-lo ao meu estilo, portanto, cuidado. Daqui a pouco vai aparecer na parte de Freud, o novo estilo do Jung. Ele não tinha esse estilo antes de ameaçar, né? O intransformado, né? Você não me transforma, Jung. Pois eu vou te mostrar aqui o novo estilo agora. Tá? Eu sou o chefe dessa porcaria, eu não sou. Caro professor Freud, meus agradecimentos por uma passagem de sua carta, onde o senhor fala de um pouco de neurose, da qual o senhor não se livrou. Esse pouco, na minha opinião, deve ser de fato levado muito a sério. O Jung entrou com raiva aqui, né? Começou a carta quente, né? Porque, como demonstra a experiência, ele conduz à semelhança de uma morte voluntária. Sofri com esse pouco de neurose nos meus contatos com o senhor Freud. O Freud começou tentando conciliar, citou um negócio no meio que deixou Jung quente aqui, né? Embora o senhor não o tenha percebido, nem tenha me compreendido adequadamente, quando tentei tornar clara a minha posição. Se esses antolhos fossem removidos, antolho é aquele negócio que o burro leva, né? Estou certo que o senhor veria o meu trabalho de uma maneira muito diferente, como prova de que o senhor, se posso permitir-me uma expressão tão desrespeitosa, subestima o meu trabalho. Por margem muito ampla, citarei a sua observação de que, sem pretendê-lo, resolvi o problema de todo misticismo, demonstrando que se fundamenta na utilização simbólica de complexos que sobreviveram à sua função. Meu caro professor, perdoe uma vez, mas essa frase mostra-me que o senhor se priva da possibilidade de compreender o meu trabalho pelo fato de subestimar o meu trabalho. O Freud não dá valor nenhum ao trabalho do Jung, a verdade é essa também, tá? É puro misticismo, né? Pura astrologia. A gente não consegue. Não sei se alguém aqui já estudou Jung. Você começa a ler aquilo, você fala assim: meu Deus do céu, né? O Senhor fala desse insight como se fosse alguma espécie de um pináculo, uma pontinha, né, lá da superfície, enquanto que, na verdade, ele está na base da montanha. A minha capacidade de sublimar e desviar tudo por ocultismo. Esse insight tem sido, durante anos, evidente para nós. Novamente, desculpe minha franqueza, é só ocasionalmente que me aflijo com o simples desejo de ser compreendido intelectualmente e não avaliado pela medida da minha neurose, tá? E aqui está avaliando o Jung pela neurose dele, né? A neurose paterna, tá? A neurose de Jung é o complexo paterno, aquele que permite discernir entre o imaginário e o real. É a função do pai na família, né? A esposa, a mãe, ela sempre chama o pai, né? A gente tem que ficar brigando com isso. É tudo tão óbvio, né? Mas então é a função paterna. A neurose de Jung é o complexo paterno. Ele não conhece o limite, né? Aquele que permite discernir entre o imaginário e o real. Jung quer fazer sucesso pelo imaginário, né? Aqui é a observação do Adelmo em vermelho. Tá? A loucura humana é a histeria do imaginário, devido à linguagem, produtora de imagens na mente, imagens que são a loucura histérica, né, que leva ao gaslight. Afirmações que não se comprovam na realidade, né? Quanto a esse pouco de neurose, permito-me chamar-lhe a atenção para o fato de que o senhor abre a interpretação dos sonhos, admitindo lamentosamente a sua própria neurose. O sonho de direção de Irma. Identificação com o neurótico que necessita de tratamento. Porque no sonho de direção de Irma, que é o sonho modelo lá do capítulo do Freud, né? O Freud, que é o criador da psicanálise, ele, o Jung bota aqui, identificação com o neurótico
que precisam... Lá naquele sonho, Freud, você parece um incapaz de curar, né? Porque o sonho é assim, estava preocupado que a Irma adoeceu. Irma é uma paciente, né? Mas é sonho, quer dizer, não existe na realidade. Tem os pacientes de Freud que estavam perigando de serem tratados pela palavra e a cura pela palavra não era mais, era uma injeção que precisava, né? Você vai para a UTI lá, você... Não, deixa eu chamar o meu analista. Aqui, analista, rapaz, você está tendo um infarto, bicho. Você vai ter que abrir o peito. Ah, intervenção cirúrgica, né? O Freud identificado com o neurótico que necessita de tratamento, porque no sonho ele convoca uma assembleia de médicos e pergunta: você achava que ela devia tomar injeção? É a anitriptilina? Tem até que ler esse sonho de novo. Durante tanto tempo eu dei aula desse material, eu não sabia que era ali uma questão de narcisismo do Freud, né? Uma identificação. Aí o Jung fala isso, tá? O Freud apresenta uma preocupação dele, quer dizer, eu vou mostrar a possibilidade que eu posso estar errado. É diferente de querer, tá? Então, identificar com um doente. Você está mostrando sua fragilidade, né? Eu estou inseguro nesse ponto. Eu vou tentar por aqui. Se der errado, a gente volta. Então, Jung tenta espetar o Freud porque ele disse isso nesse livro. Enquanto que o Freud está tentando mostrar ao Jung que você está com essa técnica de encobrimento, você está querendo passar por um verdadeiro pilantra, tá bom, Jung? A que ponto leva o gaslight? Quer dizer, você ficar querendo ganhar o outro na conversa, que é o que o Jung estava querendo, aqui levou a uma briga de desentendimento. Tem momento que leva à loucura, né? A nossa análise, o senhor deve lembrar-se, chegou ao fim com a observação feita pelo senhor de que não poderia submeter-se à análise sem perder a sua autoridade. O dia que o pai perde a autoridade por filho em casa, vira essa loucura que vivemos hoje. Então, se não tiver autoridade paterna em casa também, né, tá? Então, o Freud vai sempre defender a necessidade, né? O senhor não poderia perder a sua autoridade. Ele não queria confessar tudo para o Jung, né? Essas palavras estão gravadas na minha memória como um símbolo de tudo o que acontecer. Contudo, não desmentia as minhas palavras. O Freud não poderia perder a autoridade. Ele estava criando uma teoria que deixou para uso no tratamento da humanidade, né? Tudo o que o Jung queria era somente que se ocultasse e não se falasse da sexualidade, porque ele estava implicado nesse complexo da sexualidade, né? Não estou enjoado de falar isso. Estou lhe escrevendo agora como escreveria meu amigo. Este é o nosso estilo. Então, o Freud caiu para a condição de amigo, né? Porque lá em cima ele falou, senhor, professor, agora é amigo. Espero, portanto, que o senhor não se ofenda com a minha aspereza helvética. Uma coisa eu lhe peço. Considere essas afirmações como um esforço para ser honesto e não aplique o depreciativo critério vienense de luta egoísta pelo poder. Então, ele diz que não é, mas é uma luta pelo poder, né? Interessante, a função do pai é indispensável, é lógico, né? O pai não é só aquele que faz o bebê na mãe, né? Essa história de barriga de aluguel, assim, né? Basta eu engravidar que eu vou ter um bebê, o pai não pode ser aquele que faz só um bebê na mãe. Puta que pariu, né? Querem destruir essa função paterna, então, né? Nossa pesquisa vai em direção ao autismo nessa direção aí. Luta egoísta pelo poder, né? Se a gente souber citar as frases, a luta egoísta pelo poder não precisa ser vinculada ao feminismo, porque senão fica só esse adelmo aí com o negócio de feminismo. Não é, né? A luta pelo poder aconteceu aí com Bolsonaro, Lula, né, os políticos, né? Que tem envolvido nisso o complexo paterno, né? Sabe que do mundo do complexo paterno, ou Deus sabe que outras insinuações do mundo do complexo paterno. A sociedade ficou sem pai aqui, nem mãe, né? Virou fofoca pura, o povo votando sem saber em quem. Luta egoísta pelo poder. É justamente isso que tem ouvido de essa eleição, por exemplo, levou à queda da Dilma, depois à prisão de Lula, toda essa confusão criou, era tudo gaslight, né? O Moro ficou anos e anos procurando uma prova, o Lula não aparecia com a prova, ele era o proprietário do sítio, sem vergonha, mas escondeu tudo.
Isso é gaslight, né? Confundiu a sociedade inteira, né? É justamente isso que tenho ouvido de todos os lados estes dias, o que me obriga à dolorosa conclusão de que a maioria dos psicanalistas faz mau uso da psicanálise, com o propósito de depreciar os outros, e o seu progresso com insinuações acerca de complexos, como se isso explicasse qualquer coisa. Uma amostra particularmente grotesca do absurdo que circula por aqui na Suíça, né, é que a minha teoria da libido é produto do erotismo anal. De onde que você tirou essa teoria, Jung? Você tirou ela do rabo, né? Porque você está escondendo coisas, né? Quando penso quem inventou essa teoria, que foi você, Freud, temo pelo futuro da psicanálise. Não desejo expansões infantis, aqui tem o infantilismo, né, da megalomania, de apreciação ou admiração por parte dos psicanalistas, simplesmente uma compreensão das minhas ideias. Jung escreve muito bem, né? Ele é muito falso e está ocultando um monte de coisa aqui nessas narrativas todas, né? Lá atrás, a gente leu várias cartas que ele pede desculpa ao Freud pela lambança que estava fazendo lá em Zurique, né? Foi expulso do Burgose porque zorou um boato que ele estava fazendo sexo com a paciente. A Sabina Spiorai melhorou da loucura dela internada porque Jung era amante dela. Nessa condição de amante, ela se ergueu como mulher valorizada. Eu sou amante do psiquiatra do manicômio, né? Agora eu sou uma mulher, então, que mereço algum valor. Eu quero um bebê do Jung. Levaram a dona mulher, né, Spiorai na casa da dona Emma, uma conversa com a esposa e o marido, assim, a senhora não pode ter um filho do meu marido, tá bom? Vai lá para Viena conversar com o Freud. Aí ele procurou o Freud em Viena, se tornou psicanalista, sabendo Spiorai. Então, para salvar a vida de alguém, pode fazer essa loucura toda, mas isso que ele está, o Freud criticando aqui em cima, né? O Freud não esqueceu isso, aqueles ecos do passado que ele falou, é mais ou menos isso, né? Reverberando na mente dele, assim, o Jung defende o método que eu não posso provar, pronto. Né? Então você tirou essa porcaria do rabo, né? Essas ideias birutas, né, de misticismo que autoriza você a fazer da mãe, da paciente, um amante. Aí o Jung vai desviando tudo para o lado da crítica, né? Porque o narcisismo permite isso. Ô, Márcio, está acompanhando? Deixa eu ver a Márcia aqui. Tô aqui, Adel, tô acompanhando, sim. Tá conseguindo? Tô sim. Tá vendo essa birutice do Jung? É igual alguém fica te enrolando, né? Você vai tendo que aceitar porque você tá aí com 4 filhos, seu marido tá lá com outra namorada, dentro de casa ainda, e você, o que que eu faço, gente? E o Jung aqui, né? Vai levando, né? Hein? Vai levando, né? Vai levando, tá vendo? O Freud vai tentando levar o Jung, né? Não desejo expansões infantis de apreciação ou admiração libidinal por parte dos psicanalistas, simplesmente uma compreensão das minhas ideias. O lamentável é que os nossos psicanalistas são tão dependentes da psicanálise como os nossos adversários o são da crença na autoridade. Aqui, tá? Não quero me fazer de coitadinho, não. Assim, aqui eu estou passando a mesma dificuldade nas escolas de psicanálise. Esse livro do narcisismo, como ele desmistifica muito a psicanálise, ele recentra ela, né? Traz um novo centro para ser estudado a partir do nascimento do desejo de sucesso, do desejo de poder. O mesmo que o Jung escreveu aqui, eu poderia escrever. O lamentável é que os psicanalistas são dependentes da psicanálise, como os nossos adversários do som da crença na autoridade. Quer dizer, os próprios psicanalistas estão investidos de uma autoridade em psicanálise que, se você disser isso é narcisismo, eles falam assim, pô, Adelmo, para com isso. Seria um problema, né? Você não pode falar. Qualquer coisa que possa fazê-lo pensar, é imediatamente descrito como um complexo. Adelmo, você precisa de tratamento, rapaz. Tá? Você perdeu a sua esposa, descobriu um erro na psicanálise, você precisa se tratar, rapaz, porque você... Ô, Marcos, é muita maldade falar isso, né? Você descobriu um erro lá no banco, aí você vai falar com a polícia, com o gerente, fala assim, ô, rapaz, você tem que se tratar, rapaz, você não pode falar isso, não. Gaslight, tá vendo? Você fica assim, quer dizer, eu sou louco? É, você é louco, Adelmo.
Terrível, né? Tem uma função protetora da psicanálise, nem precisava ser desmascarada. Então, tem frases aqui que são úteis, né? Apesar do Jung estar utilizando em benefício próprio, né? O Jung está utilizando para esconder o narcisismo perverso dele, que faz sexo escondido, né? Agora, Bergman, ele estava bastante desorientado e nós tínhamos ainda que determinar se o senhor de fato havia abandonado a direção sem quebra de contrato. Aqui é um problema interno. Como a sociedade está se dissolvendo, um dia o Marcos falou sobre isso no privado, lá em Curitiba, sobre um experimento interessante com a pedagogia. E quando começou a virar instituição, começou a virar discurso, e quando começou a virar discurso, virou papel para cá, responsabilidade para lá. A psicanálise tornou igual na época também. Porque aqui o Bergman, ele quer saber assim, bom, essa revista vai fechar, né? Vocês vão acabar com isso e eu quero meu dinheiro, né? Disse-me que não havia dispensado o senhor do posto na sua carta. Também que o contrato estipula aviso de 1 ano. Naturalmente fiquei perplexo. Assim que Bergman, porque na verdade, assim como Bergman, porque na verdade nunca havia pensado nisso até então. O afastamento da Associação Internacional apanhou inteiramente de surpresa. Somente agora ele começa a compreender a situação. Ó, tá vendo aqui? Somente agora, né? E quando o Freud saiu, o jornal perdeu credibilidade. Em breve, o senhor terá notícias dele. Não sei o que está planejando. Para ele, o assunto é sério. Uma perda de 10.000 marcos. Nessa circunstância, funcionário, né? Funcionário, a imprensa, a gráfica, não vai poder imprimir mais nada. Não vai ter credibilidade, né? Nessa circunstância, fiz um contrato provisório a ser discutido quando ele se esclarecer com o senhor. Ele foi visivelmente logrado por Steckel. No meio dessa história toda, o sem vergonha foi Steckel. Logrado por Steckel, que deveria ter sido jogado fora há muito tempo. Quem fala aqui é o Jung, né? Num ponto tive que admitir que Bergman estava certo. A fundação da Imago, né, que é a revista do Freud, custou-lhe uma quantidade de assinantes que foram embora para a Imago, onde Freud fundou a nova revista, levou um monte de gente, que o Freud tinha credibilidade, né? Perdeu os assinantes lá da revista dele. Vai contra a minha concepção de negócio sólido iniciar um novo periódico antes que qualquer um dos outros esteja adequadamente em marcha. Criticando Freud, né? Começou a Imago antes de acabar o outro. Essa questão causa uma impressão desagradável. Tal é a opinião geral. Bergman está oferecendo por metade do preço, aí começa a negociar valores, tá? Que é indenização, né? Carta de 4 de dezembro. Aqui vai ter uma série de cartas uma atrás da outra que está acelerando a briga, tá? Carta do dia 4. Carta no dia 7, carta no dia 8, carta no dia 10, carta no... Vamos seguir, vamos ler. Um cara manda, igual você está escrevendo no WhatsApp, aí você vê que outra pessoa também está digitando, ele não está nem esperando você terminar para ler o que está... Vai ter carta assim, um mandando para o outro uma carta sem ter recebido o anterior. O WhatsApp deles aqui eram cartas, né? Carta de exemplo. Aqui é uma carta do Jung, né? Outra carta do Jung em seguida aquela, né? Aquela foi dia 3, ó. 3 de dezembro, uma carta, 330. No dia seguinte, mais uma carta. Excitado, né? Carta 331. 4 de dezembro, Jung de novo. A 2 de dezembro chegou-se a um acordo provisório entre o editor Bergman e o abaixo-assinado a respeito da separação dos jornais. O texto do acordo é o seguinte. O abaixo-assinado, representante da Associação Internacional de Psicanálise, aí vai escrever um acordo enorme aqui, né? Tem que assinar, tem as testemunhas, né? Comprou o carro na loja do Marcos, o carro estava com defeito, comprou um terreno do Adriano, fez negócio com a Delma aqui, agora tem que processar, receber dinheiro, ó. Nem li porque não é burocracia. No dia 5, o Freud manda outra carta. 3, 4, 5, né? Carl Jung. Aqui o Freud vai reclamar do estilo, né? Que o Jung falou aqui em cima, cala a boca, Freud. Tá? Vou tratar você com um novo estilo, né? Essa carta é uma tentativa atrevida de acostumá-lo ao meu estilo. Portanto, cuidado.
Agora que o Freud leu, né? 2 dias depois, tá na mão dele. O senhor não deve temer que eu ache impróprio o seu novo estilo. Considero que nas relações entre analistas, como na própria análise, toda forma de franqueza é permissível. Também eu fui perturbado durante algum tempo pelo abuso da psicanálise, ao qual o senhor se refere. Tá vendo aqui, Adriano? O uso abusivo da psicanálise, né? Também eu fui perturbado durante algum tempo pelo uso abusivo da psicanálise. Micaele, você que está chegando de novato aqui, né? Participa do grupo há muito tempo, lá do WhatsApp. Veja bem, o que é o uso abusivo da psicanálise aqui? É não falar fora do consultório o que pratica dentro, só isso. Que obrigou o Freud a publicar vários artigos como se um médico, né, não soubesse que ele não pode avançar acima da linha com a paciente, puta que pariu. Também fui perturbado, né, fui perturbado assim, fui obrigado a escrever artigos, né, para esclarecer o óbvio, né. O ginecologista não pode fazer sexo com a mulher que vai lá no consultório dele, merda. Isso é um trabalho médico, né. Também não fui perturbado. Ou seja, polêmicas, particularmente contra suas novas ideias. Não sei se existe algum modo de prevenir isso inteiramente. Tá vendo? Como vai impedir? Recrimina contra transferência. Beleza, olha o comentário interessante. Recrimina porque contra transferiu, né? Essa frase, a contra transferência, o Adriano é estudioso disso aí, mas para quem é leigo, né? O que é contra transferência? Você vai ao médico acreditando que ele sabe resolver o seu problema. O professor em sala de aula é uma autoridade. Muito aluno admira o professor, né? Daí a pouco o professor está namorando com a aluna, está dando nota ao aluno, está fazendo a contra-transferência, né? Transferindo no seu contrário, está usando abusivamente o poder dele como mestre, né? Acontece demais isso nas empresas também, né? Para promover uma funcionária, né? Para entrar no mestrado, nos cursos de mestrado, né? O orientador faz sexo com a candidata, né? Então, esse uso indevido, né, da contra-transferência, que o Adriano escreveu aí. Novo estilo, né? Não sei se existe algum modo de prevenir isso. Não tem como, né? No momento, posso apenas sugerir um remédio caseiro, que cada um de nós dê mais atenção à sua própria neurose do que à neurose do outro. O Freud vai tentando acalmar sempre, né? Perdoe-me se inverto a proporção observada na sua carta e dedico mais espaço a questões práticas. Eu vou desviar do investimento contra o subjetivo. Num casal, vai tudo muito bem, tem muito sucesso quando os dois têm o mesmo objetivo, que é crescer junto. Agora, quando um começa a ficar contra o outro, né? É o que aconteceu aqui no casal Freud e Jung, né? Ou numa sociedade qualquer, né? Estou me referindo ao assunto Bergman, a respeito do qual não posso esconder um certo descontentamento. A informação do senhor soa como se viesse de outro planeta. Não consigo ajustar as peças ou extrair alguma inferência quanto à situação do novo Zeitschrift, que é o novo jornal. Nem posso fazer qualquer proposta no sentido de custear uma perda da associação, no todo ou em parte, até que saiba por que deve ser feita uma reparação, um pagamento. Finalmente, para mim, é difícil compreender ou justificar a sua própria tendência ao assunto. O senhor mesmo, quando esteve nos Estados Unidos, familiarizou-se, sem dúvida, com o princípio segundo o qual alguém que procura lucro deve tomar conhecimento das pessoas e condições das quais as suas oportunidades de lucro dependem. Aqui tem uma linguagem direta permanente, porque dependia também do Freud o sucesso do empreendimento todo. Assim que o Jung começou a tomar conta, né, dar palestra para 600 médicos, para 300 não sei o que lá, e assumiu todo o discurso imaginário, o Freud foi tirando o time dele de campo, foi esvaziando. Então, a oportunidade de lucro depende também de eu continuar, né? Quando o Freud foi saindo, foi esvaziando.
E na Europa, de maneira semelhante, a ignorância não é desculpa para um homem de negócio. Tenho menos simpatia por Bergman do que o senhor. Se ele foi enganado pelo Steckel, o problema é do Bergman. Eu também sofri bastante nas mãos do Steckel. Se Bergman acredita que não me liberou da minha obrigação na sua carta, tem uma opinião muito baixa quanto às suas próprias afirmações, tá? O rico aqui nessa leitura, o rico é a habilidade de escrever, né? E de rebater, para você evitar uma briga e ficar só no campo da linguagem, né? Não dá um tapa na cara igual deu o Will Smith. Manter a compostura, né? Porque se ele fala isso, ele tem opinião baixa com relação às suas afirmações. Se ele acredita que liberou da posição, ele tem uma opinião baixa sobre o que ele mesmo afirma, porque ele é um mentiroso, né? Aqui é um modo de falar assim, é um mentiroso. Estou anexando essa carta, bem como a anterior. Ele aceita definitivamente o meu pedido de renúncia e promete anunciá-lo no próximo número do Zentralblatt. E agora ele nega que me tenha deixado sair. Tá? Tá aqui o problema. Ó. Eu estou saindo do Bergman, mas beleza, Freud, pode sair. Ô Bergman, você deixou o Freud, você não deixou ele sair, não. Princípio do gaslight, Pedro, é você afirma uma coisa e depois você diz que não afirmou. Se ele pensou que eu estava obrigado, por contrato, a ficar até o fim do ano, aquela era uma oportunidade de chamar a minha atenção para o fato, ao invés de concordar em publicar a notícia da minha renúncia. Quando eu pedi para renunciar, ele publicou. Por que ele não mandou ficar até o fim do ano? O senhor vê, portanto, aqui nós estamos realmente numa situação de narcisismo puro, tá vendo? É um jogo de... Quando tá assim, perde a objetividade, tá? Qualquer relação que começa assim, dessa maneira... mas eles estão caminhando para um tapa na cara aqui. Adelma, eles sabem, como pesquisadores da subjetividade, mas nessa hora que eles sabem, eles deixam de estar na posição. É igual dois analistas brigando na rua, tá? Que as palavras podem ser um tapa na cara do ego, né? Porque está numa relação de poder aqui, tá? Quando está na relação de poder, o que vem antes são os interesses, né? De não perder o poder. O senhor vê, portanto, que não existe da minha parte essa questão de quebra de contrato. Não houve quebra de contrato, né? Foi tudo feito amigavelmente, né? Posso sair? Pode. Vou publicar a sua renúncia. Beleza. Daqui a pouco, você deixou o Freud, você não deixou ele sair, não. Depois dessa resposta de Bergman, tive toda a razão de considerar-me livre, quer ou estivesse ou não. Antes disso. Que não tinha contrato escrito, né? O Freud não assinou nenhum documento que ele era colaborador oficial. Realmente não consigo ver o que Bergman quer de mim agora. O seu comportamento em relação a mim, a questão com Steckel e a sua carta não podem ser ignorados. E eu não tenho intenção de contraordenar o primeiro número do Zeitschrift, por consideração a ele. Não vou impedir que saia o meu jornal. O Freud começou a salvar o patrimônio, né? Meu jornal vai em frente, se o Zentralblatt vai falir, já não é comigo. Vocês quiseram a ruptura, né? Agora a questão da Imago, na qual, para minha tristeza, o senhor toma partido contra mim. Não posso deixar de me lembrar que quando a Imago foi fundada, o senhor reagiu não como presidente, mas como editor do Yearbook. Então era diferente da posição hierárquica, né? Sou incapaz de considerar esse assunto do ponto de vista do editor e do organizador. Só posso responder a sua reprimenda do ponto de vista da causa psicanalítica, que é a parte política, né? O jornalzinho Centralblatt era inadequado para os nossos objetivos não médicos. Aqui o Freud também está escorregando um pouco, né? Ele criou por interesse pessoal dele, mas vai justificar de outra maneira. Ele recusou, de certa forma, o Bergman, né, que tinha que ser publicado por outro.
Quanto ao risco de que o editor poderia, então, vou pular isso aqui, porque tem uma briga aqui, agora desceu ao nível dos jornais, né? E do dinheiro que vai pagar. Sinto muito não poder discutir em maior extensão a sua observação sobre a neurose do analista. Mas isso não deve ser interpretado como uma recusa. Num ponto, contudo, aventuro-me a discordar da forma mais enfática. O senhor não tem sido, como supõe, prejudicado pela minha neurose. Então começou assim, a neurose do analista contra a neurose do outro analista, né? É como se no consultório o paciente começasse a perceber que a neurose do analista está atrapalhando a análise. Ô Lucas, você está lá trabalhando com aquela equipe que você falou da última vez aí, né? Por exemplo, as idosas, né? Aí elas começam a perceber, assim, alguma coisa do seu lado. A neurose do Lucas, né? Ele está interessado demais em fazer isso ou aquilo, na atividade X ou Y. Quer dizer, a pessoa do outro lado começa a te julgar também, né? Então, assim como o neurótico chega lá com um problema, ele começa a olhar assim, o analista é gordo, o analista fuma pra caramba, o analista não tem cabeça, né? Fala, Lucas. Você falando esse comentário, eu lembro uma vez que você mostrou um áudio de um cara que te abordou dentro de um carro e você ficou conversando com ele. Aí ele falou sobre o psicólogo fazendo as perguntas para ele e ele injuriado, achando que o psicólogo achava ele besta, né, É, desse comentário que você fez agora. boa lembrança. O próprio, o próprio paciente percebe que o psicólogo é meio abestalhado, né? A neurose do psicólogo está aparecendo muito, né? Por isso que o analista quase não fala também, né? Até o Arcelino, né? Até o Arcelino, que é esquizofrênico, percebe. Percebeu que o analista só tinha um monte de perguntas, questionário, né? Só questionário. Sinto muito não poder discutir em maior extensão a sua observação sobre a neurose do analista, mas isso. E quem vê se tratar é o paciente, né? Ele fica reparando demais no analista, que o analista está com a camisa aberta, que o analista não fez a barba, que o analista é careca, que o analista é velho. Num ponto, contudo, aventuro-me a discordar. A neurose do narcisismo é imaginária, né? De Freud não estava prejudicando Jung, mas a neurose do narcisismo de Jung está prejudicando Freud, tá? Desviando da psicanálise, né? A neurose do narcisismo é a neurose de poder, do empoderamento, né? Ele falou em cima aqui da luta pelo poder, né? Até durante a sessão analítica, o analista não quer perder poder, né? Se o paciente quiser seguir um caminho, ele fala assim, então vai, rapaz, você quer ir por esse caminho, né? Você tem que abrir mão do poder de querer orientar o paciente quando você vê que ele quer fazer alguma coisa para experienciar aquilo, né? Até isso você tem que abrir mão, né? Assina embaixo aqui que você vai fazer por sua conta, você não vai dizer lá fora que você estava indo ao analista Delma, que você resolveu fazer isso por conta própria, tá? A responsabilidade é sua, não vem falar comigo não, hein? Aqui o novo estilo aparece de novo na carta de Jung, agora é dia 7, dia 5, né? 2 dias depois de outra carta. Ele senta e escreve logo, né? Já que o senhor levou a mal o meu novo estilo, por hora, afinarei a minha lira alguns tons mais baixos. O caso Bergman, entre mentes, ficou decidido. Então vou voltar atrás um pouco, tá, Freud? Não vou bater forte igual vinha batendo, não. Ele efetivamente exonerou o senhor e foi suficientemente punido por isso. Então ele assumiu que te exonerou, publicando a renúncia, né? Em vista do fato de que o contrato entre a Associação Psicanalítica Internacional e Bergman não estipula que a direção do senhor é pré-condição indispensável para a nossa ligação com o Central Blatt, comprometemos-nos pelo texto do contrato à subscrição. Estou convencido de que não estamos legalmente em condição de faltar às nossas obrigações, porque tem as pessoas que assinaram, né, e estão esperando.
Nessas circunstâncias, o nosso contrato provisório parece-me extremamente favorável. Então, eu fiz um contratinho provisório com ele para ressarcir quem assinou, ia receber por um ano o jornalzinho e agora não vai ter jornal porque o Freud saiu. Bergman poderia facilmente ter insistido em condições mais rigorosas. Como eu disse, o acordo é provisório e pode ainda ser modificado por nossa parte, mas isso envolverá um tribunal de árbitros, tá vendo? Freud, vai evitar a justiça, né? Vai ter advogado, juiz, né? Pode chegar a um acordo pior mais na frente, né? Aí o Freud vai concordar em desembolsar uma parte, dar um dinheiro, tá? Terminou em grana, né? Seu Jung. Então ele afinou mais baixo a lira e foi direto ao objetivo. O Freud vai agradecer aqui, tá? 9 de junho, de dezembro. Tive notícias de Bergman hoje. Apenas umas poucas frases, mas estou bastante satisfeito. Bergman diz-me que o Zentralblatt não levará mais o título oficial. Nós todos lhe agradecemos e a bem-sucedida negociação da questão. Tá? Aqui o Freud agradece, ó. Obrigado, Jung. Na função diplomática, o Jung era muito bom, né? Desde o início ele fez isso, né? Lá em setembro de 1907, no primeiro congresso de psicanálise, ele foi completamente vendido, ele não sabia nada de psicanálise ainda. Pediram para o Freud lá apresentar um artigo. O Freud foi malandro nessa, né, Márcia? Ele mandou, Jung, vai lá. Jung foi lá rebolando, fazendo aquele negócio todo, parece gay, né? Assim, gente, a psicanálise que o Freud está inventando, ele publicou um artigo lá, depois até era o caso Sabrina Spiorai. Por isso que o Freud foi levando, né, o Jung, né? Ele sabia que ia tirar uma vantagem nisso, né? Tudo é interesse. Também é. Ele foi se aproveitando do papel de marketing, marqueteiro que tem o Jung. Nós todos lhe agradecemos a bem-sucedida negociação da questão. Beleza, Jung, parabéns, você conseguiu lá o homem evitar o tribunal, né? Assinou direitinho, cancelou tudo, suspendeu, né? Estou disposto a aceitar o seu argumento de que não temos o contrato apropriado sobre o qual basear a nossa exigência. Terei a sua circular aprovada pela nossa sociedade na quarta-feira. Todos os membros vão assinar, tá? Reitero a oferta que fiz no meu telegrama para pagar metade do resgate. Aqui, ó. De forma a não incomodar os nossos membros. Vou pagar essa metade, tá bom, Jung? Beleza? Aqui é no privado, né? Cobra engolindo cobra. No privado. Lá na reunião, o Freud não deve ter falado assim, ó, o Bergman concordou, tá? Vão assinar todo mundo aqui, porque tem reunião aqui na quarta-feira, né? Renunciamos, tá? Não tem, Freud, não vou perder patrimônio, não? Não, assina aqui, tá tudo renunciado. Jung, dá um trocadinho para ele aí, é o cala a boca. Nossa sociedade de quarta-feira, né? Uma circular vai aprovar, né? Que cancelou tudo. Bergman está fora da jogada, nesse periódico, né? Que no outro ele vai estar dentro. Como ele facilitou a negociação, ele vai continuar na próxima revista. Reitero a oferta que fiz no meu telegrama de pagar metade do resgate, de forma a não incomodar os nossos membros. Finalmente concluí esse negócio e vou voltar a trabalhar. O terceiro dos pontos de concordância será a minha próxima. Para construir a psicanálise, a própria construção, é igual o engenheiro construindo o prédio, tá? Tinha um professor aqui na UFES, essa é boa, Adriano, o médico vai fazer uma cirurgia, ele se borra de medo quando ele vai dar um corte ali, porque o mapa do corpo é mais ou menos igual, o mapa anatômico, mas tem paciente que tem um nervinho desviado assim, e quando corta, né, aí dá uma paralisia. Quer dizer, o médico, quando faz cirurgia no corpo humano, ele não sabe muito bem o que está fazendo, não, tá? Muitos ficam aleijados e morrem por isso mesmo. Mas o professor da engenharia falou o seguinte, Adelmo, para a sala de aula, né? Se o prédio resistir à construção, ele jamais cairá. Olha que frase. A própria construção do prédio, tem aqueles elevadores, bota aquele monte de saco de cimento, bota as peças metálicas pesadíssimas, vão enchendo de areia o prédio. A construção do prédio, tá? Obriga o prédio
a sofrer um teste de resistência à queda, por isso que não cai prédio. Voltando para a psicanálise, a própria construção dela é um sofrimento tão grande, por isso diz, a psicanálise é um caso Freud, né? A psicanálise é o caso Freud, tá? É autobiográfico, né? Porque exigiu todo esse rebolado aqui para construir. Fazer acordo, né? Não ouso dizer mais nada acerca de sua inovação da libido, agora que o Senhor me ridicularizou tanto por haver descoberto que o trabalho continha a solução para o enigma do misticismo. Aqui, Adriano, aqui o Freud está entregando o ouro também, tá? Parece que esse enigma é o avatar, a transmissão cultural da libido. Quer dizer, está combinado o seguinte: em público não se fala o que faz no consultório, mas isso não garante que o que se faz no consultório está autorizado. Aí é o espaço privado que cada um vai saber os limites. Ou seja, a transmissão cultural é a linguagem, né, que rola dentro de casa, onde os pais e as mães conversam com os filhos. As brigas, os tapas na bunda e toda essa confusão que tem que existir para formar a família. Agora, se o pai ou a mãe ficou impedido de exercer a função que tem o pai e a mãe, cria uma situação hoje que estão vivendo na sociedade. Mas ele quer dizer aqui assim, não ouso dizer mais nada acerca de sua inovação, que é a transmissão cultural da libido, né? Pelo misticismo, pelas histórias, pela religião. E Jung tinha razão nesse ponto. Aqui o padre Cristóvão está acompanhando, quer dizer, a transmissão cultural pela religião não era ruim. Da igreja o padre dizia, né, ameaçava os, né, pecou, tem que confessar o pecado, né, tinha confissão. Durante mais de 1000 anos, 2000 anos, a sociedade humana veio funcionando no regime de religião que não era assim tão ruim como dizem, né? E a transmissão cultural ela vai se propagando dentro do proibido, né? Não ouso dizer mais nada acerca de sua inovação da libido, agora que o Senhor me ridicularizou tanto por haver descoberto que o trabalho continha a solução para o enigma do misticismo. Esse enigma é o avatar humano tem que transmitir na cultura, né? A inteligência tem que passar adiante e exige você, no espaço privado, ter autoridade paterna de mãe e pai, né? Que está sendo derrubado hoje. Mas estou ansioso para ler as conferências que o senhor fez em inglês, que está na mão, está para chegar, né? Espero que elas encontrem vigorosa oposição da parte de nossos colegas analistas. A minha proposição, mesmo que sobreviva à leitura das conferências, seria por demais evidente para causar a impressão. A sua intenção de atacar o livro de Steckel, de Adler, tem a minha inteira aprovação. Além do aspecto científico, tal medida contribuiria também para um esclarecimento político. Político, pondo fim aos rumores que correm por aqui de que o senhor está virando a casaca para o lado dele. Freud também não se mede muito com as palavras. Quando ele fala isso aqui, né, vai atingir o Jung, tá? Eu próprio não li o livro. Ele não me enviou um exemplar. E eu sou demasiado pão duro para gastar meu dinheiro, meu bom dinheiro, em tal produto. No mundo privado, o Freud é meio grosso, tá vendo? Aquele pai antigo, tá vendo, Margarete? Aquele pai bruto, né? Que chega em casa assim, mulher, cadê o almoço? Hoje, se eu me falar isso, ele vai preso, não. Chama a polícia. O que aconteceu? Meu marido chegou gritando para botar o almoço para ele. O Freud é rude com a linguagem, tá vendo? Você vai atacar o livro do Steck, você tá virando a casaca pro lado dele, tá? Eu próprio não li o livro, e se eu não vou gastar dinheiro para. Sou pão duro, não vou gastar dinheiro para comprar um produto, uma merda dessa, né? Ô, Freud, modera a linguagem, tá? Politicamente correto no mundo privado hoje também, né? O senhor está planejando colocar as suas críticas no gelo, que é no Yearbook, ou servi-las quentes. O Freud estava puto da vida também. Sigo com interesse através de todas as variações da lira.
Louco por literatura? O Jung diz que é pegar mais baixo aqui no tom da lira, né? Vou afinar a minha lira alguns tons mais baixos. Pois pega essa sua lira, vou segui-lo com interesse através de todas as variações da lira, que o Senhor toca com muito virtuosismo. Tá vendo? Se você não vier estudar psicanálise aqui nas cartas, você vai fazer só curso, né? Professor de psicanálise. Aqui tem a filosofia das farpas, é só farpas trocadas. Tá vendo, Lucas? Você tem que ser safo, né, rapaz? 11 e 14 de dezembro. Caro professor Freud, ficaria muito satisfeito em dar uma contribuição ocasional ao novo periódico. Aqui o Jung se rendendo, né? Gostaria muito de publicar lá no seu periódico, Freud. Desde que, é claro, eu tenha algo que vale a pena, o que nem sempre é o caso. Aqui é o Jung, né? O grupo Tesouraria que propõe o seguinte título: International Justice for Therapeutics. Jung vai querer propor a mudança no nome da revista do Freud. Você viu esse detalhe aqui, Márcia? O Jung vai propor a mudança no nome da revista do Freud. Eu vi sim. Essa sugestão vem dos teólogos. Eu perguntei a Márcia, que ela disse que ia ler hoje à tarde, né? Tirar um tempo para ler, um domingo à tarde, lendo um material rico desse, né? Que divertimento, né? É bom demais mesmo. É bom demais, né? Eles ficam querendo espetar. Aí o Jung vai enfiar um nome aqui no meio, ó. Terapêuticos. Psicanálise terapêutica. Aí o Freud vai dizer assim: tira essa merda desse nome daí, rapaz. Ninguém aceita. Só que ele vai com mais cuidado. E vai dizer que o pessoal não aceitou. O Freud, ele é bem diplomático, né, quando é o interesse dele. Ele tem uma linguagem meio grosseira, né, quando pisa meio aqui no calo, mas normalmente ele sabe fazer essa conversa mansa, né, ele sempre fez isso com Jung. Agora, quando ele começou a pisar no calo dele, no começo foi o ato, as palavras, e depois Adriano. É isso mesmo. É a frase lá do Goethe, né, lá do Fausto. Essa sugestão vem dos teólogos. É o que o Jung está dizendo, né? Os teólogos estão pedindo, os teólogos elpifistas, não sou eu, Freud. Eles não querem ser deixados de fora. Os pedagogos também estão se queixando. Freud, você foi embora para fazer outro jornal? Eles querem ir atrás de você. Os teólogos, pedagogos. Talvez o senhor os ouça com boa vontade. Veio pela crítica de Furtwängler, pressas aparecendo que os profetas vienenses estão enganados quanto a uma virada de casaca por lá. Profetas de Viena, os seguidores de Freud, né? Não está tendo nenhuma virada de casaca aqui não, Freud. É deplorável que a ciência deva ser ainda tratada como profissão de fé. 14 de dezembro, ao mesmo dia, viu? Jung vai se apressar a escrever uma carta, porque ele escreveu essa aqui no dia 14 e mandou, né? Por isso que está aqui no livro, que o Freud recebeu. Assim que ele recebe outra, ele se apressa a escrever, deve ser mais tarde, o trem já tinha ido embora, né? Caro presidente, mesmo dia. Você mandou no WhatsApp a mensagem, o cara mandou outro que você nem tinha terminado de mandar, já veio outro de lá para cá, assim, pô, bicho, eu estava pedindo desculpa na mensagem anterior, você nem leu. Em resposta à sua carta, devo informá-lo de que tomei nota agradecido da sua oferta gentil de custear metade da despesa extra. Primeiro sacaremos do nosso fundo para cobrir essa despesa, então tomaremos a liberdade de entrar. 16 de dezembro, caro Jung, vou submeter a sua sugestão de mudar o nome do Zeitschrift à sociedade e aos dois editores informar do resultado. Aqui vou submeter. O hábito de considerar de considerar pessoais afirmações objetivas não é apenas uma característica humana. Bota regressivo aqui, porque lá em cima tinha aquela história da regressão da libido, né? Mas uma fraqueza vienense, que Freud tinha muita dificuldade em Viena.
não aceitava a psicanálise em Viena. Onde o Freud criou a psicanálise, ninguém aceitava ela, né? Só fora de lá. Mas E é eles... uma frase bíblica, né? Ninguém é profeta na própria terra. É. Ninguém é profeta na própria terra. Então, considerar pessoais afirmações, no caso de Ferreira Espírita de Paulo, né? Então, atacam sempre quem fez a teoria e não a teoria em si. Eu tenho dificuldade em Viena. Ficarei muito contente se tais reivindicações não forem feitas ao Senhor, mas é o Senhor objetivo suficiente para considerar o seguinte lapso, sem zangar-se? Objetivo entre aspas, né? Quando fala lapso, vai sempre zangar, né? Dá para você aceitar isso aqui sem zangar-se? Nem mesmo os amigos do Adler consideram-me um dos seus. Tá? Nem os amigos do Adler já me consideram mais um dos seus membros, Freud. Homem da sua confiança. Que o Jung citou aqui em cima nessa frase. Lá no meio da carta dele. Então, Freud pinçou essa frase, né? Tá vendo? Você escreveu uma mensagem grande assim lá no WhatsApp, o cara falando no meio. Adelmo, o que você quer dizer com isso? Aqui ele diz assim, ó. Dirigem seus em lugar de irigem deles. Não é amigo deles, são amigos seus. É difícil quando você vai usando o português também, quando você fala o seu, né? O seu é de quem? É do sujeito ou do objeto? Aí é uma questão da língua portuguesa que a louco por literatura conhece melhor que a gente. Quando você fala assim, eu não fui à sua casa, eu não fui à casa dele, esse dele pode ser a casa dele, ou a sua pode ser a minha, ou a de quem está falando, né? Tem uma confusão. Então, Freud aproveita para pegar essa confusão, que é um lapso, né? Para pisar no calo do Jung. Vamos ver como é que o Jung se livra dessa. Ó. Posso dizer-lhe algumas palavras a sério? Admito a ambivalência dos meus sentimentos em relação ao Senhor, mas inclino-me a tomar um ponto de vista honesto e absolutamente. Terceira pessoa, né? Terceira pessoa vira primeira, né? Mas inclino-me a tomar um ponto de vista absolutamente honesto e seguro da situação. Se duvido da minha palavra, tanto pior para o senhor Freud. Aqui eu repeti o que eu disse lá em cima, né? Essa carta é atrevida. Cuidado, hein? O que é ambivalência? Aqui, Adriano, vamos ver a ambivalência, ó. A ambivalência de sentimento, em geral, é reportada na neurose obsessiva, pela dúvida. A ambivalência de sentimento é compreendida como a raiz da disposição à dúvida na neurose obsessiva. Isso é uma frase do Freud, né? Ah? No entanto, aí a Adelma aqui falando, o estilo 880 do ser histérico como Jung mostra o mesmo sentimento ambivalente. Significa dizer, a imagem criada pelas palavras na mente podem levar à confusão no entendimento. Porque quando você ouve uma frase, pode ser histérico, pode ser obsessivo, pode ser o que for, né? Tanto porque o Jung é histérico completamente, né? E o Freud é muito obsessivo. Aqui está dizendo, então, que quem fala que é ambivalente é o histérico, né? Mas o Freud também é obsessivo. E tem ambivalência também, porque ele fica num jogo, assim, aceito ou não, né? É a dúvida, a ambivalência não querer perder, que o Freud não queria perder poder, né? Eu mostraria, contudo, que a sua técnica de tratar os discípulos como pacientes é uma asneira. Aqui o Jung está berrando no ouvido do Freud, né? Você está me tratando como um paciente. Desse modo, o Senhor produz ou filhos servis ou fedelhos impudentes. Adler Steck, acrescentei eu,
e todo o bando insolente que agora muda de rumo em Viena. Sou objetivo bastante para perceber o seu pequeno truque, Freud. O senhor anda por aí farejando todas as ações sintomáticas que ocorrem na sua vizinhança. Farejando é coisa de cachorro, né? Você anda farejando, Freud, ações sintomáticas que ocorrem na vizinhança, reduzindo assim cada um ao nível de filhos e filhas que admitem envergonhados a existência de seus erros. Enquanto isso, o senhor permanece lá no alto, como pai, em situação privilegiada. Se você for consultar as teses de quem gosta do Jung, entra aqui o feminismo do Jung, né? Tem um livro americano muito bom, muito bem escrito. Jung para feministas. Porque essa crítica que o Jung faz à posição paterna do Freud. O senhor permanece no alto, como pai, em situação privilegiada. Essa frase aqui aparece muito nos livros de quem apoia Jung no feminismo, né? Jung era bem... Dom Juan, né? Aquele sedutor. Por puro servilismo, ninguém se atreve a puxar o profeta pela barba. Servidores do profeta, né? Ninguém puxa a barba dele. E a perguntar de uma vez o que o senhor diria a um paciente com a tendência a analisar o analista, em lugar de analisar a si mesmo. Quem tem a neurose? Toda pessoa tem a neurose do narcisismo, né? Mas eles não mencionam isso aqui, não. Esse aqui é um acréscimo de leitura que nós estamos fazendo aqui quando retornamos lá, sabendo o fim da história também. Nós estamos numa posição privilegiada, a gente sabe o fim do filme, né? Como nós sabemos como é que terminou isso, 100 anos depois, fica fácil para a gente voltar lá e dizer assim, se Napoleão não tivesse ido à Rússia, se o Hitler não tivesse enfrentado Stalin, se o Flamengo ontem tivesse feito uns 5 gols, já era campeão. Quer dizer, é muito fácil você falar, se ontem eu não tivesse mudado de mulher, eu não tinha caído nessa fria. Aí não dá para falar assim, né? O narcisismo é você chegar atrasado sempre, né? Toda pessoa tem a neurose do narcisismo, porque chega sempre atrasada. Depois que você vai ver o que você fez antes. O senhor vê, meu caro professor, enquanto o senhor, se alguém me garantisse que aquela menininha lá que botou um anúncio, vou botar esse filme aqui, cadê? Que hora agora, em 9h30? Aquela garotinha chamada Renatinha me deixou entusiasmadíssimo, até fiz um vídeo para ela hoje. Se alguém localizar a Renatinha e souber, Renatinha, tem um Adelmo lá em Vitória que ele está querendo arrumar uma mulher, ele está sozinho já, e você disse que queria um idoso de 60 a 86 anos, ia cuidar muito bem, está procurando um velhinho. Eu fiz até um vídeo para ela hoje. Quem vai garantir que isso está certo? O Adriano falou assim, pula fora que é frio, é golpe. Talvez não, rapaz, ela pode ser uma boa esposa, né? Como é que eu vou saber de antemão? Amarrar as pernas dela, trancá-la no quarto aqui, deixar ela dentro, amordaçada, né? O senhor vê, meu caro professor, enquanto o senhor transmitir esse tipo de coisa, eu não dou um vintém pelas minhas ações sintomáticas. Elas desaparecem diante do formidável raio de luz no olhar do meu irmão Freud. Aqui já desceu o nível de irmão, né? Não sou de maneira alguma neurótico. Bato 3 vezes na madeira. Não sou neurótico, tá, pessoal? Submeti-me à análise e saí-me de forma melhor possível. O senhor sabe, é claro, até onde vai um paciente com a autoanálise, não para fora da sua neurose, exatamente como o senhor. Quando a esmola é demais, até o santo desconfia, né? Depois vão escutar o vídeo da Renatinha, eu fiquei apaixonado pela Renatinha, pensei assim, meu Deus do céu, rapaz, que não se apaixona, né? Adriano, eu fico umas 10 vezes por dia vendo a Renatinha falar. Ela foi uma artista ali, né? Vai que é sua, sai que é sua. Sabe que na verdade, eu fico zombando disso, que assim, a Renatinha ali, ela mostra toda a habilidade que tem uma mulher, né?
O Machado escrevendo lá por Vitorino de Barros, em 1870, a propósito de uma peça de teatro, que é a mesma do Vênus das Peles. Quem viu o filme de 2013, Roman Polanski, quem passa na rua, tá? Quem passa na rua e entra lá no ensaio de uma peça de teatro com um diretor francês, quem passa é uma vadia, assim, bêbada, tropeçando, assim. Quer dizer, não precisa ser muito intelectual para ser envolvente, né? No final, o diretor está amarrado num poste e ela chicoteando ele. Ele tem que aceitar esse chicoteamento. É simbólico isso, tá? Isso é simbólico, não é verdade, assim, literal, bater com chicote. Nós, homens, temos que aceitar o chicotinho da mulher se quiser fazer sexo com ela, tá? É isso. Grosseiramente falando, é isso. Ela manda, se ela disser que não, você não consegue. Então, esse videozinho, assim, como é aquela menina inteligente, ela é uma artista já pronta, com 20 anos de idade, assim, novinha. Ela fez um vídeo com um gesto, assim, de expressão de olhar, boca e fala, tudo bem sincronizado, e a imagem dela, ela tinha que ser artista da Rede Globo. Está aprovada já como... Tem toda a arte nela ali, a arte da sedução, né? É muito bonito olhar por esse lado. Esse é o feminino, né? Conquista qualquer um. Se o senhor se livrasse completamente dos seus complexos e parasse de bancar o pai, não sou mais seu filho, tá? Quando ele fala isso, né? Freud, para de bancar o pai. Ele está dizendo aqui, eu não sou mais seu filho, né? Para os seus filhos, eu não sou mais. E ao invés de visar continuamente os pontos fracos dos filhos, né? Você vê como paciente, examinasse bem a si próprio, para variar, eu então me corrigiria e erradicaria de mim, de um só golpe, o vício de hesitar em relação ao Senhor. Por isso, ambivalência. O Senhor ama os neuróticos o bastante para estar sempre de acordo consigo mesmo? Que frase maravilhosa, né? Você ama os neuróticos para estar de acordo com o que você mesmo pensa. Ou seja, é uma frase. Pedro, você leva essa frase aqui como dever de casa para você analisar. Olha a frase do Jung. O Senhor ama os neuróticos o bastante para estar de acordo sempre com você mesmo? É sempre você que está certo? Eles estão sempre errados? Será que o neurótico não tem que analisar o Freud também? Mas talvez o Senhor odeie os neuróticos. Nesse caso, como pode o Senhor esperar que os seus esforços para tratar os pacientes com brandura e amabilidade não sejam acompanhados de sentimentos um tanto confusos? Adler e Stecker foram levados pelos seus pequenos truques. Jung não foi levado pelos pequenos truques de Freud por estar demasiadamente próximo, tá? Aqui é uma acrescentação do Adelmo aqui, né? Como eu convivi com você, Freud, eu venho aqui brigar de igual para igual, né? Rebateu Freud. Essa frase aqui, ó. Interessante é que o Jung tinha o complexo de pai, né? E rompendo aí com Freud, né? Eu não sou mais seu filho. E depois ele entra numa metanoia que dizer, ele precisava de continuar com esse complexo. Eu não estou escutando. Não estou escutando não, Adel. Voltando aqui o áudio, né? O áudio caiu que eu esbarrei aqui no microfone. Aqui ele Aí, fala o seguinte. Agora voltou. Isso.
Porque o que você falou a respeito daquilo que eu perguntei, não deu para ouvir nada. Ah, tá. Então foi bom você, quando não ouvir, né? Então, veja bem, o Jung, como você disse, Márcia, ele com o complexo de pai que ele não tinha, né? Ele precisava de uma referência. Jung tem a síndrome do Barrichello. Demorou até 6 anos para... É. Mas, assim, interessante é que quem é que segura o chifre do boi, tá? Quem é que segura o chifre? Quem é que pega a espingarda e vai lá fora, assim? Quantas vezes eu vi meu pai fazer isso com minha mãe em casa, né? Quem é que pega a espingarda e vai lá fora para ver que barulho estranho é aquele? Complexo de pai é assim, quem que segura a onda, né? Assim que o Jung desgrudou-se do Freud, ele virou em metanoia completamente. Desgarrou da âncora, né? Ficou à deriva. Mas aqui ele está cheio de razão, porque ele era o presidente e ele estava com medo de perder. Quando ele começa a brigar muito é porque é medo de perder também, né? Então ele fala assim, e reagiram com insolência, continuarei apoiando o Senhor publicamente. Aqui está aquela frase do Freud com 16 anos de idade. Enquanto mantenho as minhas próprias opiniões, mas em caráter privado, vou começar a dizer-lhe nas minhas cartas o que realmente penso do Senhor. Tá? Eu acho que ele estava muito seguro de si para falar dessa forma, Delma. Aqui eu acho que o Adriano está mais... Eu entendi assim, que ao contrário disso aí que você achou, sem medo, né? Parece que foi um momento assim que ele acreditou muito nele mesmo, e talvez por isso essa metanoia, né, depois. Mas é uma tentativa de se impor pelo grito, que a gente fala, né? Se impor pelo grito, também revela insegurança, né? É o, É mesmo, é verdade. o medo de perder, faz você tentar dominar quando devia recuar nessa hora, né? É bom pra gente ver isso, né? Tem horas que você É tá... ambivalência, né? É, ambivalência pelo medo de perder o poder. Vou começar a dizer nas minhas cartas o que realmente penso do Senhor. Aqui eu sempre que estudo isso, eu fico com a dúvida, será que o Jung não percebia que esse castelo de cartas ia desmoronar tudo? Porque é um castelo imaginário, né? Ele sabia disso desde o início, que é um desfile. Quando ele chega dos Estados Unidos dizendo que eu fiz 9 conferências, que eu fui muito bem sucedido, essa papagaiada toda, a vaidade cega, né? Mas desconfia um pouco, tá? Ele tem que saber, não pode perder a noção da realidade, né? Isso é perder a noção da realidade. Eu não posso chegar dizendo que eu sei falar russo, aí o cara vai... Como é que é? O homem que sabia falar javanês. Entende? Quer dizer, o Lima Barreto criou um conto, mas é fácil saber se ele sabe ou não sabe falar javanês. Chama ele aqui, vem aqui perto, né? Você consegue tirar a prova dos 9 com uma facilidade enorme, né? Mas o Jung já se atreveu, né, a falar javanês, né, entre aspas, em congresso, né? O Freud, o que eu vou falar? Fala o que você quiser, eles não sabe nada mesmo. Jung falava javanês, que era como é que chama? O psicanálise deles e passava por isso mesmo, né? Terrível, viu? Não há dúvida que o Senhor se sentirá ultrajado por esta peculiar prova de amizade. O que eu te disse é um ultraje. Tá sabendo disso, né? Você vai se sentir ultrajado. Então, essa carta do dia 18, né? Dia 21, 3 dias depois. Aqui as cartas estão sendo rápidas, né? Caro professor Freud. É outra carta do Jung, né? Aqui ele vai falar de novo em privado, tá? Entre nós, Márcia, cá entre nós. Estou surpreso porque os editores do novo Schrift enviaram as circulares do senhor aos presidentes dos grupos locais sem me informar. Jung era presidente, hein? Já não informa o Jung. Freud deve, né? Eles já perceberam que o Freud estava fora. Na verdade, qualquer proposta dessa deveria passar pelas minhas mãos, ou pelo menos ser-me
comunicada. Ninguém me falou nada. No interesse da causa, certamente não falarei nada em voz alta a respeito disso. Simplesmente desejo chamar a atenção do senhor para o assunto. Ou seja, coisas são tramadas em segredo que o próprio presidente agora não sabe. Olha o perigo. Pelo mesmo correio, estou lhe remetendo um artigo de Trigante Burroan, o qual recomendo para o seu novo periódico. Estou recomendando um artigo. Ele é uma pessoa que trabalha de modo muito diligente e consciencioso. Gostaria de pedir ao senhor que incluísse o seu nome na lista dos colaboradores regulares. Ele pediu-me resposta a essa solicitação. O Freud deve ter rasgado esse artigo, né? Nessa hora não quer mais nada. Já que esta carta está sendo escrita antes da chegada da resposta do senhor à minha última carta secreta, aqui, como as cartas já vinham se atropelando, esta carta está sendo escrita antes da chegada da resposta do senhor à minha última carta secreta. Não menciono aqui aquele tópico. Interessante é que o Jung pediu para as cartas só serem publicadas 100 anos após a morte dele, né? É. Mas depois, como o interesse de Emma Jung, como disse o Freud, era só dinheiro, os herdeiros também, passou 7 anos e publicaram tudinho. Aqui é de 21 de dezembro, tá? Ó, 21, né? Ó a carta seguinte, ó. Do Freud, dia 22. A principal razão pela qual o grupo de Viena rejeitou a mudança no título da proposta foi que os anúncios, volantes e material semelhante já haviam sido impressos ou postos no correio, de modo que se tornou difícil para o editor considerar qualquer modificação. Olha o Freud escapulindo aqui. Não quer assumir responsabilidade, né? Foi realmente tarde demais, Jung. A questão não tem muita importância e confio em que não causará problema. Não acho que terapêutica fosse uma boa substituição. Eu não acho, tá vendo? Os pedagogos verão em breve que o novo periódico será tão receptivo às colaborações deles como era o antigo. Lamento a minha referência ao seu lapso, que a minha referência o tenha irritado tanto. Como ele mencionou um lapso que não era mais dos meus, era dos seus, né? Lá do Adler. Foi irritado, né? A reação do senhor pareceu-me desproporcional à ocasião, considerando a sua alegação de que, uma vez que faço mau uso da psicanálise para manter os meus alunos no estado de dependência infantil, eu próprio sou responsável pelo comportamento infantil deles, já que eu transformo em criança, né? Prefiro não julgar as interferências que o senhor extrai desse argumento, porque é difícil julgar questões que dizem respeito à própria pessoa. A outra frase milagrosa aqui no meio, tá? É difícil julgar questões que dizem respeito a problema com a autoimagem que a pessoa faz de si mesma. Automaticamente, é difícil julgar questões que dizem respeito a você mesmo, Jung, ou a mim mesmo, Freud. Como é que eu vou julgar questões que dizem respeito a você? É você que tem que julgar as questões. Mas a psicanálise seria mais ou menos isso, né? Pois não julgar, né? Mas, né, quer dizer, isso aí ele já está contestando, né, o método. É o jogo, né? Tais juízos não convencem ninguém. É porque, assim, se o paciente não se convencer, você não convence ele, né? A André está aí ralando lá com a clínica do autismo com isso, né? Se a mãe não se convence, quem vai convencer? Tá? É difícil julgar questões que diz respeito à própria pessoa, né? Porque está relacionado com a autoimagem que a pessoa faz de si mesma. É a grande mudança do narcisismo, tá? E o Freud vai dizer, é impossível fazer psicanálise, porque se ele não se convence, isso aqui é o mouse. Aí o paciente fala assim, doutor, o senhor está querendo me humilhar. Isso aqui o senhor disse que é o mouse, mas é porque o senhor disse. Isso aqui, se eu quiser chamar de laranja, eu chamo. Então, é impossível, né? As coisas objetivas. Se a pessoa foi ao analista, é porque está cheia de problema. Por que vai discutir? Como é que discute ainda com o analista, né? Tais juízos
Quero simplesmente fornecer-lhe certos fatos concernentes aos fundamentos da sua teoria e deixar que o senhor os examine. Em Viena, acostumei-me à exprobação oposta, isto é, que me preocupo muito pouco com a análise dos meus alunos. É bem verdade que uma vez que o Stecker, por exemplo, interrompeu o seu tratamento comigo há 10 anos, eu jamais lhe disse uma palavra acerca da análise da sua própria pessoa e manteve a discrição, que é discrição, né? No caso de Adler, fui ainda mais cauteloso, no sentido de não fazer nada no gênero. Alguém conseguiria modificar o Steckel? O Adler? Qualquer observação analítica que eu tenha feito sobre alguns dos dois foram feitas a outros, e na maioria depois que rompemos relações. Por conseguinte, não consigo ver por que o senhor se sente tão seguro do contrário. 1 de janeiro de 1913. Aqui nós vamos. Próximo encontro termina, tá? O Freud vai mandar aqui a última carta, né? Aí não manda mais nenhuma. Vamos parar aqui em 1 de janeiro, são 10 para as 10. 27 de janeiro, Freud vai mandar aqui a última carta para o Jung. Jung, aqui 27 de janeiro. Tá? Qual material que você está pensando em usar assim que acabar as cartas? Aqui, ó, minutinho, Marco. Última carta de Freud a Jung, que foi conservada. Pode ser que existissem outras que foram rasgadas, né? Depois que o Freud, em janeiro, suspendeu, não adiantava mais, né? E Jung ficou escrevendo carta até outubro e o Freud não respondeu nenhuma mais. Tá? O movimento começou a ver que é igual a separação do casal, né? Tentou terapia de casal, tentou isso, aquilo, outro, não tinha mais jeito, separou, acabou. A Márcia fez uma pergunta sobre depois desse livro. Eu não sei, talvez a gente poderia estudar o livro do Machado, né? Que vai sair agora em abril, finalmente, 14 de maio. Nem todo mundo aqui participou da construção daquele livro. Nós estamos já em condições agora de fazer um estudo daqueles capítulos, são 24 do livro, né? Um estudo para ter uma formação bem mais sólida, assim, lermos em conjunto. Porque tem uma descoberta fantástica em Machado de Assis, que aparece nesse livro, que muitas vezes você compra, acaba não estudando em grupo, sozinho, ou você vai ler e não entende. Então a gente estuda junto aqui no livro, né? 24 encontros, 24 capítulos. Vai sair agora em maio. Antes disso, no próximo domingo que vem, que vai ser o último encontro dessa carta, vamos fazer algumas discussões sobre o autismo, que está avançando muito, essa descoberta aqui do o pensamento em estado nascente lá no autismo, né? Já tem um material bastante, vão ter que reler lá o Santo Agostinho, capítulo 1, né? O capítulo 1 do Santo Agostinho, ele é muito bom para compreender, vai ser bom para a Andréia, que trabalha diretamente com autismo, né? Mas isso é para os nossos amigos, familiares que têm filho autista, assim, é um conhecimento importante. Como é que forma o autismo na criança? Como é que ela fica presa ao autismo? Até o livro lá de maio, a gente vai fazer alguns encontros, que eu estou pensando aqui então, em trazer o material que pode ser útil para escrever um livro sobre o, o narcisismo como causa do autismo. O narcisismo do cuidador, muito preocupado com a cria, né? E lamber o tempo todo a cria, hoje, impedindo a criança de. Eu tenho conversado com alguns pais aqui, quando passo por mim, na padaria, no supermercado, o vizinho aqui do prédio onde eu moro. Muita gente, o Adriano já comentando isso, o Marcos, os pais comuns mesmo já perceberam que o bebê hoje não pode. Se ele cair no chão e bater com o lábio e sangrar aqui o lábio dele, a mãe é um crime, né? Tem que levar no pronto-socorro, é culpa dela. Não, experiência nenhuma de realidade. Mas a gente tem que falar isso não desse modo cru, como eu estou falando. Tem que citar
os escritores, né? Agostinho, né? O imprint que levou... Enfim, tem muito material. Obrigado, Adriano. Obrigado pela presença. Obrigado, Maria. Fala, Margarete. Em relação a isso que você falou, eu acho que eu tenho algo para colocar. O mundo hoje reclama que ninguém mais, depois dos 6 anos de medicina, quer fazer a especialidade pediatria. Se chegar numa sala hoje de formandos de médico e falar alguém daqui vai para a especialidade pediatria, ninguém levanta a mão. Por quê? Os pediatras arrependidos porque a criança faz a mãe quer levar no médico. A criança faz a mãe quer levar no médico. E se eles dão o celular, dia, noite, eles não têm paz. É mãe ligando, né? Eu acho que isso aí é bem mesmo o que você está falando, viu? Está gerando um problema, né? Muito A forma... grande esse problema. Muito grande, porque tanto que ninguém mais quer ser pediatra por causa dessa coisa da mãe, não tem nem dentro de casa mais um remedinho para febre, tudo é aquela loucura, né? Vou levar no médico, já no pediatra dele. Me dá o telefone, mas é 3 horas da manhã, mas eu vou ligar para o pediatra, né? É o imediatismo, né, Margarete? E às vezes está com uma gripe, uma febrinha que vai passar com 2, 3 dias, a pessoa quer antibiótico, né? Ele quer passar por cima, né, da autoridade médica. Não, mas só sara com antibiótico. As pessoas, né, querem tudo muito rápido hoje, né? Acha que tem que ser agora. Isso está trazendo, não é só no Brasil, não, no mundo, uma falta de pediatra enorme. Porque quem está saindo da medicina, a última especialidade que eles querem ser é pediatra. Interessante, não sabia disso não. Crise na formação médica pediatra, né? Por causa desses aborrecimentos desse tipo de mãe que você está falando. Eu até escrevi aí, Adelmo, não sei se você leu, que a minha filha, numa turma de 80, só 2 fizeram, isso já há 12 anos atrás, né? Ah, Já não queriam fazer mesmo por causa disso. Elas falavam, Deus me livre, né? Não é pela criança, né? É pela chateação dos pais. é. Também é o pai meio perdido, tá? Assim, aqui o Breno pegou, levou o Pedrinho com 5 anos, correndo para o socorro, porque estava com não sei o quê. Voltou de lá com a receita de R$ 500 de remédio, antibiótico. O que ele tem, Breno? Diz que é otite, dor de ouvido. Rapaz, bota uma fralda quente aí, com água de vapor, rapaz, dissolve a cera. O material sai de graça, você não gasta 10, não gasta nem dinheiro você gasta. É a insegurança do pai, preocupado demais com o filho, que o pai sem saber o que fazer hoje em dia, perdido, né? Não sabe mais essa receita caseira, assim. Vê se lá na roça minha mãe ia poder levar o filho ao médico, com 8 filhos, né? O ônibus sai às 6 horas da manhã para Colatina e voltava de noite, com 8 filhos. Tinha um chá, tinha. Né? Casa que ninguém sabe quem coloca o pão. Essa é a verdade. É isso que é aquela bagunça, né? É. Então, nós estamos trabalhando aqui na psicologia, na criação da psicanálise, né, na origem dela, lá na invenção, indo ao nascedouro, porque também mostra a responsabilidade que a gente, cada um de nós, tem que ter quando fabrica as doenças e as neuroses, né? A responsabilidade do narcisismo consigo próprio, que não precisa mais. A descoberta do narcisismo salvou a minha vida e me deu muita segurança para falar essas coisas. Eu ficava antes estudando. Se você ver o meu livro de psicanálise aqui, Margarete, você vai ficar com pena de mim. Já mostrei algumas vezes antes. Livro grosso assim, ó.
todas as páginas anotadas, com marcador de texto, escrevendo observação do lado, lendo, achando que estava no livro alguma coisa. Como é que a gente é enganado pelos livros, entende? Você pensa que o saber está no livro, né? Vim descobrir que o livro é uma construção e tenta se promover nele o autor. Nós estamos vendo aqui com Freud e Jung isso, como é que foi, né? A construção sofrida lá, depois virou um artigo lindo, todo mundo fica lendo. Eu fiz 5 anos de psicologia, lendo pra caramba. Pelo menos, é aquele negócio assim, você descobre depois que não precisava antes, mas precisou passar por aquilo, tá? Então, assim, não se pode aqui o Pedro, que é jovem, assim, Adelmo, você quer dizer que não precisa estudar nada? Não, não falei isso. Você vai estudar bastante para ver o que estão dizendo. Aí a formação é sua, né? Não tem como você evitar isso, tá? Mas tem o narcisismo do autor na obra. Então você precisa estudar muito para compreender isso também. Assim que, né? Estude em primeiro lugar, lógico. Você tem que ter uma opinião formada, aí você, né? Isso aí, pessoal. Vamos dar por encerrado aqui hoje, né? Se não tem comentário, agradecimento na Maria, né? Que está de volta, participando sempre. Obrigado, Andréia. Boa noite. Tchau, boa noite. Obrigado, pessoal. Boa noite. Obrigado. Games of Thrones, né? Olha, é interessante, Pedro. Tá vendo? É um jogo de cartas, tá? Justamente isso. Game of Thrones. Tá aí um jovem que gosta de jogo também e conhece, né? É tipo Game of Thrones, né? Obrigado, Cledimar, por ter vindo. Obrigado, Lucas. Boa noite. Boa noite, pessoal. Interromper aqui a gravação, né? Boa noite, Loucos por Literatura. Boa noite, Maria. Encerrando, né?